Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Pra gente agora sim, né, falar dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro que tem o Botafogo como líder pelo saldo de gols. Você sabia que desde 2023 o Botafogo é o time que mais ficou na liderança? Na verdade, desde a edição 2022, né? Se for contar aí todas as edições de 2022 para cá, o Botafogo é o time que mais liderou o Campeonato Brasileiro e já começa o Brasileirão na liderança do certame por conta da belíssima vitória sobre o Cruzeiro por 4-0. A gente vai falar desse jogo, vai falar da situação do Tite, que com menos de um mês de trabalho está pressionadíssimo pela torcida, pressionadíssimo pela imprensa, pressionadíssimo por influenciadores do Cruzeiro, enfim. Como é que deve estar a cabeça dos jogadores, hein? Caio Jorge também falou ao final do jogo, gostou nada do que viu ali, do que jogou também, né? Fez um golzinho impedido lá, mas ficou envolvido pelo Botafogo. Barbosa botou todo mundo no bolso, essa é a grande verdade, né? E o Mirassol, que virou para cima do Vasco da Gama, chamado de Mirassol 2.0 pela ESPN. O pessoal não gostou, né? O pessoal do Vasco não gostou. Que história é essa de Mirassol 2.0? Aqui é Vasco e tal. Enfim, brincadeiras à parte. O Mirassol ganhou do Mirassol 2.0, 2-1. Assim, diferente da situação do Tite, né? O Fernando Diniz ele não está tão pressionado porque ele vai receber jogadores de qualidade. Tem o Brenner chegando, tem o Rinestrosa chegando, além dos que já estão, né, que jogam muita bola, caso do Andreas, enfim, que fez um grande jogo ontem, né, grande jogador. Mas a questão do dinizismo, ela é gritante em alguns momentos. Ontem dá para botar na conta dessa mania que o Fernando Diniz tem de, independentemente do elenco que eu tenho, tem que sair do jeito que eu gosto, né? Claro, é a ideia do treinador. O dinizismo, ele se fundamenta nisso, né? Quando dá certo, ele dá muito certo. Quando dá errado até o final. A questão é que o Vasco tem alternado péssimos momentos, com quase rebaixamento no ano passado, no Brasileirão, e quase ótimos momentos com a final da Copa do Brasil. E aí, o dinizismo funciona ou não funciona? De toda forma, Fernando Diniz, e é importante a gente falar sobre isso, Fernando Diniz, ele começa a ter a sua ideia colocada em xeque por conta do frágil elenco do Vasco, defensivamente falando. Ah não, porque Robert Renan, Cuesta tal, Hugo Moura, não são jogadores que têm habilidade, competência para sair jogando. É claro que você precisa, se a linha do adversário está baixa, você tem que sair jogando, não vai dar bico para frente. Mas você está vendo a linha alta do Mirassol. O Fernando Diniz está vendo a linha alta do Mirassol. Insistir nos toquinhos, o Vasco foi assim que tomou o primeiro gol, foi assim que tomou o segundo gol, principalmente o segundo gol. O segundo gol nasce de uma falha na saída de bola. E o Mirassol vai lá, rouba a bola, o Eduardo aparece, recebe toque de calcanhar para fazer 2-1. É claro que eu não estou tirando o mérito aqui do Mirassol, que, ao que tudo indica, vai fazer um campeonato, mais uma vez, estável. Eu, sinceramente, vocês podem me cobrar no final do ano, não acredito que o Mirassol vai ser o Mirassol de 2025. Não acho que vai ter energia para isso. Ah, mas muita gente saiu também, outros chegaram, tal, beleza, mas eu não acho que vá se repetir, porque a fórmula do Mirassol não muda, não tem investimento, perdeu muitos jogadores bons, né, para ganhar do Vasco. Com todos os problemas que o Vasco tem, foi um jogo equilibrado. Para ganhar do Vasco, dá. Mas não sei se dá para ficar na quarta colocação do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Agora, a questão do Fernando Diniz é diferente da do Tite. Porque o Diniz vem de um trabalho no Vasco, não tem nem um ano, mas o torcedor já entendeu o 880, que o Vasco vai sofrer provavelmente no Campeonato Brasileiro, mas talvez nas Copas, nos campeonatos mais curtos, ele vai sair da fila. O Vasco está numa fila aí, 15, 16 anos sem título, né? Então, o Vasco quer sair da fila, o Vascaíno quer gritar é campeão. Se for campeão da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca que seja, o Vasco quer ser campeão. Nesse momento, o Fernando Diniz está menos pressionado do que o Tite, né? Mas é importante a gente destacar aqui, a ideia de jogo do Fernando Diniz começa já em janeiro
a ser colocada em xeque, porque não dá para querer sair jogando em todas as ocasiões. E o Vasco perdeu o jogo muito por conta da falta de qualidade desses jogadores saindo jogando e da ideia fixa do Fernando Diniz com esse jogo, que nem sempre vai dar certo. Né? Do meio para frente, o Vasco até tem muito mais qualidade defensivamente. Tem mostrado que não dá para sustentar esse tipo de jogo. Né? E no Cruzeiro, a batata do Tite já está assando. Aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, a gente trouxe, quando o Tite foi anunciado, que para o Cruzeiro era péssimo. Vocês podem procurar nos vídeos que eu falei isso. O Cruzeiro está dando 3 passos para trás. Falei exatamente isso. Com a saída do Jardim era um passo para trás, porque depende de quem substitui. Quando veio o Tite, 3 passos para trás. Porque o Jardim demorou tanto para fazer esse time esquecer tudo aquilo que o Fernando Diniz fez de ruim no Cruzeiro e conseguir implementar um futebol ofensivo de qualidade, conseguir fazer uma campanha no Campeonato Brasileiro que fez com que o Cruzeiro tivesse chances de título por um bom tempo. O Leonardo Jardim construiu esse time forjado para o estilo dele. E aí vem um treinador com um estilo completamente avesso. Então a diretoria do Cruzeiro tinha que observar isso. O estilo de jogo do Tite não é o estilo de jogo do elenco do Cruzeiro. Talvez aquele time da Série B do Cruzeiro, talvez o time do Cruzeiro que subiu para a primeira divisão, talvez desse certo. Era um time muito mais operário, não possuía esses jogadores de tanta qualidade ofensiva como tem. O Tite começa uma temporada com 6 jogos e 4 derrotas. 4 derrotas. São 2 derrotas em jogos importantes contra times da Série A, para Atlético Mineiro e Botafogo. 3 derrotas no Campeonato Mineiro e 1 derrota na estreia do Campeonato Brasileiro. Não tem terra arrasada, gente. Só que o torcedor do Cruzeiro já começa a perceber que, olhando para frente, para o futuro, o Cruzeiro pode perder muito tempo até o jogo do Tite encaixar. E será que o Cruzeiro vai conseguir recuperar esse tempo perdido? Porque tanto esforço da diretoria, do Pedro Lourenço, do Leonardo Jardim, dos jogadores, para em poucos jogos a identidade pelo ralo. O Cruzeiro, não vou dizer que foi facilmente envolvido pelo Botafogo, mas é claro, o Botafogo fez um baita jogo. Aliás, se a gente está falando de Tite e Fernando Diniz aqui como treinadores muito controversos, né? Por mais vitoriosos que tenham sido, o Diniz campeão da Libertadores, Tite dirigiu Seleção Brasileira, Copa do Mundo, campeão mundial com o Corinthians, Libertadores. Mas o tempo mudou, né? O Diniz eu ainda acho um treinador que, se tivesse um time como teve o Fluminense de 2023 nas mãos, é um treinador que consegue se sair bem. Agora, que baita treinador o Martin Anselmi. Saiu daqui do futebol sul-americano, foi para o México, saiu daqui campeoníssimo, como treinador mais valorizado do futebol sul-americano. Foi para o México, só não foi campeão porque recebeu a proposta do Porto, um gigante do futebol europeu, e é claro que ele foi, como a maioria dos treinadores, quase todos, fariam. Foi. Não deu certo lá no Porto. A culpa do Porto, muito maior, porque o Porto já vem uma draga há muito tempo, e o Anselmi volta para um projeto que é um projeto na sua natureza vencedor do Botafogo, mas que enfrenta uma crise societária. A crise do Botafogo é uma crise societária. É uma crise da rede multiclubes e é claro que isso está respingando na sua SAF. Né? E mesmo assim o Martin Anselmi consegue isolar os jogadores de todos esses problemas e desde o jogo contra o Volta Redonda vem implementando uma ideia de jogo que me parece que com o elenco certinho, com mais treinamento, com o decorrer da temporada, olha, se o Botafogo não perder nenhum jogador nessa janela, vai dar muito trabalho, hein? Baita treinador, que baita jogo fez o Martin Anselmi ontem, super jogo fez o Botafogo, parabéns pro Botafogo. E um tapa na cara da imprensa aí, que achou que o Botafogo seria presa fácil por conta dos problemas políticos. Fico por aqui, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.